Olá, hoje, dia 22 de abril, nós celebramos uma santa que é pouco conhecida. Eu acredito que a maioria de vocês não conhecem, que é Santa Maria do Egito. Ela é uma santa pouco conhecida e sua história nos chegou através de um monge que, numa peregrinação pelo deserto, acabou encontrando essa moça, essa santa. E hoje eu quero ler a história dela, uma história longa. Eu vou ler com vocês o texto, a imagem dele vai estar na tela, mas também eu vou deixar a imagem num link aqui na descrição do vídeo. E aqueles que quiserem baixar o texto e ler em casa, aqueles que quiserem acompanhar a leitura, fiquem à vontade. E eu vou também, no vídeo, dividir o vídeo em 8 partes. O texto está dividido em 8 partes e eu vou dividir também o vídeo. Esse vídeo vai ser inteiro, mas aqui na timeline do vídeo, na linha do tempo, né, vai estar os diversos pedacinhos do vídeo contando a história dela. Então, convido todos a juntos conhecermos um pouco mais dessa santa e alimentarmos por ela essa devoção tão necessária para esse nosso tempo. É bom esconder o segredo de um rei, mas é glorioso revelar e praticar as obras de Deus. Assim disse o arcanjo Rafael a Tobias quando o curou de sua cegueira. Na verdade, não guardar o segredo de um rei é um grande e perigoso risco, mas silenciar sobre as obras de Deus é uma grande perda para a alma. E eu, ao escrever a vida de Santa Maria do Egito, fico temeroso de esconder os feitos de Deus pelo silêncio. Lembrando da desventura do servo infiel que escondeu os talentos dados por Deus na terra, estou seguro para contar a sagrada história a que tive acesso. E não pensem que ousei escrever alguma inverdade ou fato duvidoso sobre esta grande maravilha, que eu nunca minta sobre coisas santas. Se acontecer que pessoas leiam este relato e não acreditem, que o Senhor tenha piedade delas, porque, refletindo sobre a fraqueza da natureza humana, elas consideram impossíveis essas coisas maravilhosas acontecerem com pessoas santas. Mas agora devemos iniciar o relato desta incrível história que aconteceu em nossa geração. Havia certo ancião em um dos mosteiros da Palestina, um padre de vida e palavras santas, que desde a infância foi criado no caminho e nos costumes monásticos. Esse ancião chamava-se Zósimo. Em toda a sua vida ascética e em tudo mais, ele aderiu à regra dada a ele pelos seus mestres, no que dizia respeito aos trabalhos espirituais, e que a isto acrescentou por si mesmo os mais trabalhos, a fim de sujeitar a carne à vontade do espírito. E ele não falhou no seu objetivo. Ele, tão renomado por sua vida espiritual, que muitos vinham a ele dos mosteiros vizinhos e outros de bem longe. Durante sua vida nunca deixou de estudar as divinas escrituras, seja descansando ou de pé, trabalhando ou comendo, se as migalhas que ele comia podiam ser chamadas alimento. Ele incessantemente e constantemente tinha um único objetivo: sempre cantar a Deus e praticar os ensinamentos das divinas escrituras. Zósimo costumava contar que desde que foi retirado do seio de sua mãe e entregue ao mosteiro, ele se submeteu ao treinamento ascético até a idade de 53 anos.
Depois disso, começou a ser atormentado com o pensamento de que era perfeito em tudo e não necessitava de instrução alguma de ninguém, dizendo a si mesmo mentalmente: existirá algum monge na terra que pode ser útil a mim e mostrar-me um tipo de ascetismo que eu já não tenha realizado? Haverá algum homem no deserto que tenha me superado? Assim pensava sem tirar os olhos do céu, quando subitamente viu à direita da colina em que se encontrava algo semelhante a um corpo humano. No início ficou confuso, pensando tratar-se de uma visão do demônio, e chegou a ter medo. Mas tendo feito o sinal da cruz e banido todo medo, voltou a olhar naquela direção e, na verdade, viu algo deslizando na direção sul. A forma estava nua, a pele escura como se queimada completamente pelo calor do sol. O cabelo em sua cabeça era branco como lã e não comprido, indo somente até abaixo do pescoço. Zósimo ficou tão cheio de alegria ao perceber uma forma humana que correu atrás em perseguição, mas a forma fugiu dele. Ele a seguiu contudo. Finalmente, quando estava próximo a ponto de ser ouvido, ele gritou: por que tu foges de um homem velho e pecador? Escravo de Deus verdadeiro, espera por mim, quem quer que sejas. Em nome de Deus eu te digo, pelo amor de Deus, pelo amor de quem você vive neste deserto. Perdoa-me pelo amor de Deus, mas não posso me voltar em tua direção e mostrar-me minha face, Pai Zósimo, pois sou uma mulher e estou nua, como vês, com as partes vergonhosas descobertas. Mas se podes satisfazer um desejo de uma pecadora, atira-me tua capa de modo que eu possa cobrir meu corpo e voltar-me para que possas abençoar-me. Aqui o pavor se apoderou de Zósimo, pois ele a ouviu chamá-lo pelo nome, mas compreendeu que ela não podia ter feito isso sem conhecê-lo, se não possuísse uma clara evidência espiritual. Então ele atendeu ao que ela pedia, retirou sua velha e gasta capa e atirou-lhe, afastando-se enquanto fazia isso. Ela pegou-a e cobriu pelo menos uma parte de seu corpo. Quando se voltou para Zósimo, disse: por que desejaste, Pai Zósimo, ver uma mulher pecadora? O que desejas ouvir ou aprender de mim, tu que não te encolhestes diante de grandes obstáculos? Zósimo atirou-se ao chão e pediu-lhe a bênção. Ela igualmente se curvou diante dele, e assim ficaram no chão, prostrados, pedindo a bênção um do outro. E apenas uma palavra podia ser ouvida de ambos: abençoe-me. Depois de um tempo, a mulher disse a Zósimo: meu pai Zósimo, és tu quem deves abençoar e rezar. Tu és dignificado com a ordem do sacerdócio, e por muitos anos tem estado diante do altar sagrado, oferecendo o sacrifício dos divinos mistérios. Isto deixou Zósimo apavorado. Finalmente, com lágrimas, ele disse a ela: ó mãe cheia do Espírito, por teu modo de vida é evidente que vives com Deus e morreste para o mundo. A graça a ti concedida é aparente, pois me chamas pelo meu nome e soubestes que sou um sacerdote, embora nunca me tenhas visto antes. A graça é reconhecida não por uma ordem, mas pelos dons do Espírito. Então, conceda-me tua bênção pelo amor de Deus, pois necessito de tuas preces. Então, cedendo aos desejos do ancião, ela disse:
Abençoado é Deus, que zela pela salvação dos homens e de suas almas. Ao que Zósimo respondeu: Amém. Aqui, meus irmãos, nós vemos já o encontro do Zósimo com essa mulher, com essa figura. Era costume na ordem que, na comunidade religiosa da qual Zósimo fazia parte, pela quaresma eles se dirigirem ao deserto e ali ficarem um tempo, em oração, em penitência, em jejum, para, com todas essas práticas ascéticas, de mortificação, de sofrimento, de renúncia, se aproximarem mais de Deus e se unirem a Ele. E nesse processo dele, do Zósimo, ele estava meio que se enchendo de orgulho, se achando o monge mais santo, mais sábio, o melhor. E nesse processo, sem tirar os olhos de Deus, fique claro, ele vê essa mulher, essa figura que num primeiro momento ele não sabe discernir. E talvez pela solidão do deserto, de ficar dias ali, ele vai atrás dela e se depara com essa mulher que demonstrou conhecê-lo, demonstrou conhecer pontos de sua vida, de sua história, que Zósimo reconhece ser alguém iluminado por Deus, para saber tais coisas sem ao menos perguntar a ele. Então essa é a nossa primeira parte. Agora continuemos na segunda parte. Então ambos se levantaram, e ela lhe disse: Por que vieste, homem de Deus, a mim que sou tão pecadora? Por que desejas ver uma mulher nua e despida de toda a virtude? Embora eu saiba uma coisa, a graça do Espírito Santo trouxe-te a mim, para preparar-me um serviço no tempo devido. Diga-me, Pai, como estão vivendo os cristãos e os reis? Como está sendo conduzida a igreja? Zósimo disse: Por tuas preces, Mãe, Cristo tem concedido paz duradoura a todos. Mas realize um pedido indigno de um velho homem para o mundo inteiro e ore por mim, que sou pecador, de modo que me vaguear no deserto não seja infrutífero. Ela respondeu-lhe: Tu, que és um sacerdote, Pai Zósimo, é que deves rezar por mim e por todos, pois este é o teu chamado. Mas como devemos todos ser obedientes, farei alegremente o que me pedes. E com essas palavras ela se levantou para o oriente, e levantando os seus olhos para o céu, e estendendo suas mãos, começou a rezar num murmúrio. Não se podia ouvir palavras distintas, de modo que Zósimo não conseguia entender coisa alguma do que ela dizia em suas preces. Enquanto isso, ele permanecia de pé, de acordo com sua própria palavra, palpitando, olhando para o chão, sem dizer nada. E jurou, chamando a Deus por testemunha, que quando finalmente, pensando que a prece se alongava muito, elevou seus olhos do chão, viu que ela permanecia elevada do solo cerca de um braço de distância e orava suspensa no ar. Quando ele viu isso, mais pavor se apoderou dele e caiu ao chão, soluçando e repetindo várias vezes: Senhor, tenha compaixão. E assim, prostrando-se no chão, foi tentado por um pensamento. Isto é um espírito e talvez sua oração seja hipocrisia. Mas no mesmo instante a mulher se voltou, elevou-o do solo e disse: Por que o pensamento te confunde, Pai, e te tenta a meu respeito como se eu fosse um espírito e uma fingidora na oração? Saiba, Santo Pai, que sou apenas uma mulher pecadora, embora guardada pelo santo batismo,
e não sou um espírito, mas terra, cinza e carne apenas. Com estas palavras, ela se protegeu com o sinal da cruz em sua testa, olhos, boca e peito, dizendo: defenda-nos, Deus, contra o maligno de seus desígnios, pois feroz é sua batalha contra nós. Ouvindo e vendo isto, o ancião caiu ao chão e, abraçando os seus pés, disse entre lágrimas: eu te suplico, pelo nome de Cristo, nosso Deus, que nasceu de uma virgem, por cujo amor te despojaste, por cujo amor exauriste tua carne, não te escondas de teu servo. Quem és tu? De onde vens? E como vieste a este deserto? Diga-me tudo, de modo que as maravilhas realizadas por Deus sejam conhecidas. Uma sabedoria escondida e um tesouro secreto, qual proveito há neles? Diga-me tudo, eu te imploro. Não por vaidade ou por exibicionismo falarás, mas para revelar a verdade a mim, um pecador indigno. Creio em Deus, para quem vives e a quem serves. Acredito que Ele me conduziu a este deserto para mostrar-me seu caminho no que diz respeito a ti. Não está em nosso poder resistir aos planos de Deus. Se não fosse por vontade dele que tu e tua vida fossem conhecidas, ele não me teria permitido ver-te e não teria me concedido forças para empreender essa jornada, a um como eu, que nunca antes ousou deixar sua cela. Muito mais, disse Pai Zósimo, mas a mulher o ergueu e disse: estou envergonhada, Pai, de falar-te de minha desgraçada vida. Perdoe-me, por amor de Deus, mas já que viste meu corpo nu, devo do mesmo modo desnudar minhas ações, de modo que saibas com quanta vergonha e obscenidade minha alma está cheia. Eu não corria por vaidade, como pensaste, pois de que devo orgulhar-me, eu que fui um vaso escolhido pelo demônio? Mas quando começar minha história, correrás de mim como se de uma serpente, pois seus ouvidos não suportarão a vileza de meus atos. Mas devo contar tudo sem esconder nada, apenas implorando antes a ti que rezes por mim, incessantemente, de modo que eu obtenha a misericórdia no dia do julgamento. Aqui nessa segunda parte, meus irmãos, nós vemos a confusão do Zósimo ao se deparar com a sabedoria daquela mulher e com esses milagres de vê-la levitando, de rezar de uma maneira que ele não conseguia entender as palavras, e assim num primeiro momento ele acha que é um espírito, depois ele é tentado que é um demônio, e assim ela reza para que Deus os livre da tentação do demônio, que é feroz e sorrateiro. E assim ele pede que ela conte a ele a história dela. É interessante porque o Zósimo, ele percebe que aquele encontro se deu por Deus. Deus tinha uma razão de fazê-lo se encontrar. E ela, vergonhosa, em reconhecer e relembrar a própria história, ela decide contar tudo aquilo que ela viveu, certo de que se Deus concedeu àquele homem a graça de vê-la em sua nudez, Deus gostaria que ela contasse toda a sua história também a ele. Na parte 3, o ancião chorou e a mulher iniciou sua história. Minha terra natal, Santo Pai, é o Egito. Ainda quando meus pais eram vivos e eu tinha 12 anos, renunciei ao amor deles e fui para Alexandria. Estou envergonhada de relembrar como então eu primeiro perdi minha virgindade
e em seguida, incontida e insaciavelmente, entreguei-me à sensualidade. Falarei disso brevemente, de modo que apenas saibas da minha paixão e lascívia. Por cerca de 17 anos, perdoe-me, vivi deste modo. Eu era como um fogo de depravação pública, e não era por amor ao ganho. Aqui eu falo a pura verdade. Frequentemente, quando eles desejavam pagar-me, recusava o dinheiro. Agia desta maneira para fazer com que tantos homens quanto fosse possível desejassem possuir-me, fazendo de graça o que me dava prazer. Não pense que eu fosse rica e esta fosse a razão pela qual não pegasse o dinheiro. Eu vivia de pedir e de tecer, mas tinha um desejo insaciável e uma paixão irreprimível por deitar-me na lama. Isso era a vida para mim. Todo tipo de abuso da natureza eu considerava ser vida. Assim eu vivia. Então, no verão, vi uma grande multidão de líbidos e egípcios correrem em direção ao mar. Perguntei a um deles: para onde eles estão indo, todos esses homens? Ele respondeu: eles estão indo a Jerusalém para a exaltação da cruz preciosa e vivificante, que ocorrerá dentro de alguns dias. Eu disse a eles: tu me levas junto, se eu desejar ir? Ninguém te impedirá de ir, se o teu dinheiro para pagar a viagem e se tens o dinheiro para pagar a viagem e a comida, respondeu. E eu lhe disse: para dizer a verdade, não tenho dinheiro nem alimento, mas irei com eles e estarei a bordo. E eles me alimentarão, queira ou não. Eu tenho um corpo. Eles o tomarão ao invés de pagar pela viagem. De repente, enchi-me de desejo de ir, Pai, para ter mais amantes que pudessem satisfazer minha paixão. Eu disse a ti, Pai Zósimo, que não me forçasse a contar-te sobre minha desgraça. Deus é minha testemunha. Estou receosa de corromper-te e até o ar com minhas palavras. Zósimo, soluçando, suplicou: fala, pelo amor de Deus, mãe, fala e não quebra o fio de tão edificante história. E continuando sua história, prosseguiu: aquele jovem, ouvindo minhas palavras desavergonhadas, riu e foi-se embora, enquanto que eu, jogando fora o tear, corria em direção ao mar, na direção que todos pareciam seguir. E vendo alguns rapazes de pé na praia, cerca de 10 ou mais, cheios de vigor e prontidão em seus movimentos, decidi que eles serviam aos meus propósitos. Parecia que alguns esperavam por mais passageiros, enquanto outros tinham ido à terra. Desavergonhadamente, como sempre, misturei-me à multidão, dizendo: leve-me consigo para onde estão indo. Vocês não vão me achar supérflua. Também acrescentei mais algumas palavras, provocando o riso geral. Vendo minha prontidão para a falta de vergonha, eles prontamente colocaram-me a bordo na embarcação. Aqueles que eram esperados também vieram e finalmente partimos. Como posso relatar o que aconteceu depois disso? Que língua pode contar? Que ouvidos podem receber tudo o que aconteceu naquela embarcação durante aquela viagem? Dizer que eu frequentemente forçava aqueles pobres moços até contra sua própria vontade? Não há depravação alguma, mencionável ou não, que eu não lhes tenha ensinado. Eu estou surpresa, Pai, como o mar suportou nossa licenciosidade, como a terra não abriu suas mandíbulas
e como o inferno não me engoliu viva enquanto eu prendia minha teia tantas pessoas. Mas acredito que Deus estava buscando meu arrependimento, pois Ele não deseja a morte do pecador, mas magnanimamente espera seu retorno a Ele. Finalmente chegamos a Jerusalém. Passei os dias antes do festival na cidade, vivendo o mesmo tipo de vida, talvez até pior. Eu não estava contente com os jovens que tinha seduzido em alto mar e que me ajudaram a chegar a Jerusalém. Também seduzia muitos outros, tanto da cidade quanto estrangeiros que lá estavam. O dia sagrado da exaltação da cruz despontou, enquanto eu ainda estava à caça de jovens. Ao amanhecer, vi que todos corriam para a igreja, então corri com o resto deles. Quando a hora da sagrada elevação se aproximou, eu estava tentando abrir caminho entre a multidão que lutava para chegar às escadarias. Finalmente, com grande dificuldade, consegui ir me espremendo quase até as portas da igreja, de onde a vivificante árvore da cruz estava sendo mostrada ao povo. Mas quando pisei no limiar da porta, por onde todos entraram, fui impedida por uma força que não me deixou entrar. Entretanto, completamente ignorada pela multidão, me encontrei sozinha no pórtico da igreja. Pensando que isso tivesse acontecido devido à minha fraqueza de mulher, comecei novamente a abrir caminho com os cotovelos no meio da multidão. Mas era em vão meu esforço. Novamente meus pés pisaram no limiar, onde outros iam entrando na igreja sem encontrar nenhum obstáculo. Eu somente parecia não ser aceita na igreja. Era como se um destacamento de soldados estivesse lá de pé, se opondo à minha entrada. Mas uma vez fui excluída pela mesma força poderosa e novamente fiquei no limiar. Havia tentado por 3 ou 4 vezes. Finalmente me senti esgotada e, não tendo mais forças para empurrar e ser empurrada, fui para o lado e permaneci num canto do pórtico. E então, com grande dificuldade, começou a despontar algo em mim e comecei a perceber a razão pela qual eu estava sendo impedida de ver a cruz vivificante. A palavra da salvação gentilmente tocou os olhos do meu coração e revelou-me que era a minha vida impura que fechava a entrada para mim. Comecei a chorar e lamentar e bater no meu peito e a suspirar das profundezas do meu coração. E assim permaneci chorando, quando vi acima um ícone da Santíssima Mãe de Deus. E voltando para ela meus olhos do corpo e da alma, eu disse: Ó Senhora, Mãe de Deus, que deste a luz na carne a Deus, a palavra, sei, o quão bem sei, que não há nenhuma honra ou louvor para ti, quando alguém tão impura e depravada como eu olha para teu ícone, ó sempre Virgem, que mantiveste teu corpo e alma na pureza. Certamente inspiro desprezo e desgosto ante tua natureza virginal, mas já ouvindo que Deus nasceu de ti, se tornou homem para chamar pecadores à conversão. Então ajuda-me, pois não tenho outro auxílio. Ordena que os portais da igreja se abram para mim. Permite-me ver a venerável árvore na qual ele, que nasceu de ti, sofreu na carne e derramou seu preciosíssimo sangue pela redenção dos pecadores, e por mim, indigna como sou. Sê minha testemunha fiel diante de teu Filho,
que nunca mais corromperei meu corpo na impureza da fornicação. Mas tão logo eu veja a árvore da cruz, renunciarei ao mundo e às suas tentações. Irei aonde quer que me conduzas. Assim falei, e como se recobrasse nova esperança, com fé firme e sentindo alguma confiança na misericórdia da Mãe de Deus, deixei o lugar onde tinha ficado rezando, e fui novamente misturada à multidão que fazia seu caminho dentro do templo. E ninguém parecia impedir-me, ninguém estorvou minha entrada na igreja. Fiquei possuída de tremor e estava quase à beira do delírio. Tendo chegado tão próximo das portas, o que eu não conseguira antes, e como se a mesma força que me impedira agora abrisse caminho para mim. Eu agora estava sem dificuldade e me encontrei no lugar santo. E então vi a cruz vivificante. Vi também os mistérios de Deus e como o Senhor aceita o arrependimento. Jogando-me ao chão, adorei aquela terra santa e, tremendo, beijei-a. Então saí da igreja e fui àquela que prometeu ser minha segurança, ao lugar onde selei meu voto. E dobrando meus joelhos diante da Virgem Mãe de Deus, dirigi a ela estas palavras: Ó adorável Senhora, vós mostraste-me vosso grande amor por todos os homens, glória a Deus, que aceitas o arrependimento de pecadores através de vós. O que mais posso lembrar ou dizer, eu que sou tão pecadora? É hora para mim, ó Senhora, de cumprir meu voto, de acordo com o vosso testemunho. Agora, conduze-me pela mão no caminho do arrependimento. Aqui, meus irmãos, nós vemos a história dessa moça, né? Dessa mulher chamada Maria, que viveu uma vida de prostituição, onde ela se prostituía não pelo dinheiro, não por necessidade, mas ela se prostituía unicamente pelo prazer, unicamente para sentir os prazeres da carne. E diante de uma impossibilidade de estar diante da igreja, uma possibilidade de entrar na casa de Deus, ela reza diante de um ícone, de uma imagem que a Igreja Oriental venera, né, de Nossa Senhora, e aí diante de Maria ela obtém a graça de conseguir entrar naquela igreja, naquele santuário e venerar a Santa Cruz e a Terra Santa. Na quarta parte, e ao dizer essas palavras, ouvi uma voz do alto: Se tu atravessares o Jordão, irás encontrar glorioso repouso. Ouvindo esta voz e crendo que era para mim, gritei para a Mãe de Deus: Ó Senhora, Senhora, não me abandones. Com estas palavras, deixei o pórtico da igreja e parti para a minha jornada. Quando ia deixando a igreja, um estranho olhou-me e deu-me 3 moedas, dizendo: Irmã, tome isto. Pegando o dinheiro, comprei 3 pães e levei-os comigo como um presente abençoado. Perguntei à pessoa que vendeu os pães: Qual é o caminho para o Jordão? Fui direcionada para o pórtico da cidade que conduzia aquele caminho. Correndo, atravessei os portões e, ainda chorando, iniciei minha jornada. Perguntei o caminho àqueles que encontrei, e depois de caminhar pelo resto daquele dia, penso que eram 9 horas quando vi a cruz. Finalmente, ao pôr do sol, alcancei a igreja de São João Batista, que ficava na margem do Jordão.
Depois de rezar no templo, desci ao Jordão e lavei o rosto e as mãos nas águas santas. Participei dos santos e vivificantes mistérios da Igreja do Precursor e comi a metade de um dos pães. Em seguida, após beber um pouco de água do Jordão, deitei-me e passei a noite no chão. Pela manhã, encontrei um pequeno bote e cruzei para o lado oposto. Novamente rezei a Nossa Senhora para conduzir-me aonde desejasse. Então encontrei-me neste deserto e desde então, até o dia de hoje, sou estranha a todos, mantendo-me longe das pessoas e delas fugindo. E vivo aqui, agarrando-me ao meu Deus que salva a todos que se voltam para Ele, os de coração fraco e nas tempestades. Zósimo perguntou-lhe: quantos anos se passaram desde que começaste a viver nesse deserto? Ela replicou: 47 anos se passaram, creio, desde que deixei a cidade santa. Zósimo inquiriu: mas qual alimento encontraste? A mulher disse: eu tinha 2 pães, mais a metade quando cruzei o Jordão. Logo eles ficaram duros como pedra. Comendo aos pouquinhos, eles acabaram em alguns poucos anos. Zósimo continuou: como se explicas que tenhas vivido por tão longos anos assim, sem ficares doente, sem sofreres de algum modo com mudança tão completa? Ela respondeu: tu me lembras, Zósimo, do que eu não ouso falar, pois quando me lembro dos perigos que superei, todos os pensamentos violentos que me confundiram, novamente tenho receio de que eles venham a me dominar. Zósimo falou: não escondas nada de mim, fala-me sem ocultar coisa alguma. E ela respondeu-lhe: creia-me, pai, por 17 anos vivi neste deserto, lutando contra as feras selvagens, desejos loucos e paixões. Quando ia me alimentar, costumava lamentar a carne e o peixe que eu tinha em abundância no Egito. Lamentava também não ter vinho, que eu apreciava tanto, pois bebia muito vinho quando vivia no mundo, enquanto aqui eu nada tinha, nem mesmo água. Queimava-me até sucumbir de sede. Um desejo atroz de canções libertinas também me perturbava e confundia grandemente, levando-me quase a cantar canções satânicas que eu tinha aprendido antes. Mas quando esses desejos me viam, eu batia no peito e me recordava do voto que tinha feito antes de vir para o deserto. Em meus pensamentos, voltava-me para o ícone da Mãe de Deus que me tinha recebido e a quem clamava na oração. Implorava-lhe para dar caça a esses pensamentos, diante dos quais minha alma estava sucumbindo. E depois de chorar por longo tempo e batendo no peito, eu costumava ver uma luz que parecia brilhar sobre mim de algum lugar. E depois da violenta tempestade, finalmente vinha a paz. E como posso dizer-lhe sobre os pensamentos que me incitavam à fornicação? Como posso expressá-los a ti, Pai? Um fogo inflamava meu miserável coração, que parecia queimar-me completamente, e despertava uma sede de abraços. Tão logo esse desejo surgia em mim, eu jogava-me ao solo e molhava-o de lágrimas, como se visse diante de mim minha testemunha, que tinha me aparecido em minha desobediência e que parecia ameaçar punição para o castigo, e eu não me erguia do chão.
Algumas vezes ficava lá prostrada por um dia e uma noite, até que a calma e a doce luz descesse, me iluminasse e pusesse em fuga os pensamentos que me possuíram. Mas sempre eu voltava os olhos de minha mente para minha protetora, pedindo-lhe para estender seu auxílio a uma que estava fundando rápido nas dunas do deserto. Sempre a tive como meu socorro e como aquela que aceitava meu arrependimento. E assim vivi por 17 anos, entre constantes perigos, e desde então a Mãe de Deus me auxilia em tudo e me conduz como se pela mão fosse. Aqui nessa parte 4, meus irmãos, nós vemos toda a luta de Santa Maria nesse deserto, luta para romper com os vícios, para deixar os prazeres, os vícios da sua prostituição de lado, e a luta também para sobreviver, com a sede, com a fome, com os desejos que suscitavam. Em tudo isso ela encontrou em Maria o seu auxílio, encontrou em Maria a sua força, aquela que a amparava, aquela que a socorria e aquela que trazia o consolo do perdão de Deus. Parte 5. Parte 6. Zósimo perguntou: como pode ser que não tenhas necessidade de alimento e roupas? Ela respondeu: quando terminaram os pães que trouxe, de que já falei, por 17 anos me alimentei de ervas e tudo que pudesse ser encontrado no deserto. As roupas que eu trazia quando atravessei o Jordão se tornaram rotas e gastas. Sofri grandemente o frio e também o calor extremo. Às vezes o sol me queimava completamente. Em outras eu estremecia enregelada e frequentemente caía ao chão, onde permanecia inerte, sem respirar. Eu lutava contra muitas aflições e com terríveis tentações, mas desde então e até agora, o poder de Deus numerosas vezes guardou minha alma pecadora e meu pobre corpo. Mas quando penso nos perigos dos quais nosso Senhor me livrou, tenho alimento imperecível de esperança e salvação. Sou alimentada e vestida pela toda-poderosa Palavra de Deus, o Senhor de todos. Pois não é somente de pão que se vive, e aqueles que se despojaram dos trapos do pecado não encontram refúgio escondendo-se nos vãos das rochas. Ouvindo-a citar as escrituras de Moisés a Jó, Zósimo perguntou-lhe: e então tens lido os Salmos e outros livros? Ela sorriu a isto e disse ao ancião: creia-me, desde que atravessei o Jordão, não vi um rosto humano, exceto o teu hoje. Não vi uma fera ou uma criatura viva desde que vim ao deserto. Nunca aprendi nos livros, também nunca ouvi alguém que cantasse ou lesse algum deles. Mas a palavra de Deus, que é viva e ativa por si mesma, ensina um homem o saber. E assim chega ao fim minha história. Mas como te pedi ao início e também agora imploro, pelo amor da palavra encarnada de Deus, reze ao Senhor por mim, que sou tão grande pecadora. E assim terminando, ela se inclinou diante dele. Com lágrimas, ele exclamou: bendito é Deus que cria o grande e o maravilhoso, o magnífico e o glorioso sem fim. Bendito é Deus que me mostrou como ele recompensa aqueles que o temem. Verdadeiramente, ó Deus, vós não abandonais aqueles que vos buscam. E a mulher, não permitindo ao ancião curvar-se diante dela, disse:
eu te peço, Santo Pai, pelo amor de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador, não contes a ninguém o que ouviste, até que Deus me tire deste mundo. E agora vai em paz, e novamente me verás no próximo ano, e eu a ti, se Deus nos preservar em sua grande misericórdia. Mas, pelo amor de Deus, faças como te peço. No próximo ano, durante a Quaresma, não atravesses o Jordão, como é costume no mosteiro. Zósimo ficou surpreso ao ver que ela conhecia as regras do mosteiro, e só pôde dizer: Glória a Deus que concedestes grandes dons àqueles que o amam. Ela continuou: Permaneça, Pai, no mosteiro, e mesmo que desejes partir, não o conseguirás. E ao pôr do sol do dia santo da última ceia, coloque um pouco do vivificante corpo e sangue de Cristo dentro de um cálice sagrado, digno de conter tais mistérios, e traga-os para mim. E espere por mim na margem do Jordão, nas vizinhanças das partes habitadas da terra, de modo que eu possa vir e participar dos dons vivificantes. Pois desde as vezes que comunguei no templo do Precursor, antes de atravessar o Jordão até este dia, não mais me aproximei dos sagrados mistérios, e tenho sede deles, como irreprimível amor e desejo. E assim peço e imploro a ti que me concedas esta graça. Traga-me os mistérios vivificantes nesta mesma hora, quando nosso Senhor fez com que os seus discípulos participassem de sua divina ceia. Diga ao abade João do mosteiro onde vives: cuida de ti e de teus irmãos, pois há muito o que se corrigir. Apenas não digas isto agora, mas quando Deus te conduzir. Ora por mim. Com estas palavras, ela desapareceu nas profundezas do deserto. E Zósimo, caindo de joelhos e curvando-se em direção ao chão onde ela havia estado, deu glória e graças a Deus. E depois de vagar através do deserto, ele voltou ao mosteiro no dia em que todos os irmãos retornavam. Parte 7. Durante todo o ano, ele manteve silêncio, não ousando contar a ninguém o que tinha visto, mas rezava a Deus para conceder-lhe outra chance de ver o querido e ascético rosto. E quando finalmente chegou o primeiro domingo do grande jejum, todos partiram para o deserto com as orações costumeiras e os cantos dos salmos. Apenas Zósimo ficou retido, doente, estava em febre. E ele se lembrou do que a santa lhe disse: e mesmo se desejares partir, não conseguirás. Muitos dias se passaram e finalmente, recuperando-se de sua doença, ele permaneceu no mosteiro. E quando aconteceu que os monges se tornaram e o dia da última ceia despontou, ele fez como fora ordenado, e colocando um pouco do puríssimo corpo e sangue dentro de um pequeno cálice, e colocando alguns figos, tâmaras e lentilhas mergulhadas em água dentro de um cestinho, partiu para o deserto e alcançou as margens do Jordão, e se sentou esperando pela santa. Ele aguardou um bom tempo e depois começou a duvidar. Então, levantando os olhos para o céu, começou a rezar: concede-me, ó Senhor, ver aquela que me concedeste uma vez contemplar. Não me deixas partir em vão por causa do peso de meus pecados. E então outro pensamento lhe ocorreu: e se ela vier? Não há nenhum barco. Como ela irá atravessar o Jordão para vir a mim, que sou tão indigno?
Ainda pensava quando viu a santa mulher aparecer e parar do outro lado do rio. Zósimo se levantou, alegrando-se, dando glória e agradecendo a Deus. E novamente lhe veio o pensamento de que ela não poderia atravessar o Jordão. Então ele a viu fazer o sinal da cruz sobre as águas do rio Jordão. E a noite era de lua, como ele relatou mais tarde. E pisou nas águas e começou a caminhar sobre a superfície em direção a ele. E quando ele desejou se prostrar, ela gritou para ele, ainda caminhando sobre as águas: O que estás fazendo, Pai? Tu és um sacerdote e estás levando os divinos dons. Ele obedeceu-lhe, e ao chegar à praia, ela disse ao ancião: Pai, abençoa-me, abençoa-me. Ele respondeu tremendo, pois um estado de confusão tomara conta dele ao presenciar o milagre. Verdadeiramente Deus não mentiu ao prometer que quando estivéssemos puros, seríamos como ele. Glória a vós, Cristo nosso Deus, que me mostraste através desta vossa serva, quão distante eu estou da perfeição. Aqui a mulher pediu-lhe para rezar o credo e o Pai Nosso. Ele iniciou, ela terminou a oração. E de acordo com o costume daquela época, deu-lhe o beijo da paz nos lábios. Tendo participado dos santos mistérios, ela elevou suas mãos para o céu e suspirou com lágrimas nos olhos, exclamando: Agora deixai vossa serva ir em paz, ó Senhor, de acordo com vossa palavra, pois meus olhos viram a vossa salvação. Depois ela disse ao ancião: Perdoa-me, Pai, por pedir-lhe, mas conceda-me outro favor. Vá agora para o mosteiro e que a graça de Deus te guarde. E no próximo ano venha novamente ao mesmo lugar onde primeiro encontrei-te. Venha, por amor de Deus, pois tu me verás novamente, pois tal é a vontade de Deus. Ele disse a ela: A partir deste dia eu gostaria de seguir-te e sempre ver teu rosto santo, mas por ora realize o único desejo deste velho homem e tome um pouco do alimento que te trouxe. E ele mostrou-lhe a cesta, que ela apenas tocou com a ponta dos dedos nas lentilhas e, pegando alguns grãos, disse que o Espírito Santo guarda a substância da alma impoluta. Então acrescentou: Reza pelo amor de Deus por mim e lembre-se de uma miserável pecadora. Tocando os pés da santa e pedindo suas orações pela Igreja, pelo reino e por si próprio, deixou-a partir com lágrimas, enquanto ele se ia suspirando e muito sentido, pois não podia esperar vencer um invencível. Enquanto isso, ela novamente fez o sinal da cruz sobre o Jordão, pisou nas águas e atravessou como antes. E o ancião voltou, cheio de alegria e terror, acusando-se a si mesmo de não ter perguntado à santa o seu nome, mas decidiu fazê-lo no próximo ano. Nesse segundo encontro, nós vemos mais um aspecto extraordinário, da santa, que atravessou o Jordão a pé enxuto, não como Moisés, onde o mar se abriu, mas ela veio caminhando por sobre as águas. E diante disso, Zósimo fica fascinado e aterrorizado diante da santidade, diante da pureza daquela alma, em comparação à sua fragilidade e aos seus pecados. E assim, pesaroso, ele volta entre lágrimas para trás, com o propósito de, no próximo ano, reencontrá-la. E quando outro ano se passou, ele foi novamente para o deserto. Alcançou o mesmo lugar, mas não pôde ver ninguém.
Então, levantando os olhos ao céu como antes rezou: Mostrai-me, ó Senhor, vosso puro tesouro, que escondestes no deserto. Mostrai-me, eu vos peço, o anjo da carne, de quem o mundo não é digno. Então, no lado oposto do rio, com sua face voltada para o sol nascente, ele viu a santa, morta no chão. Suas mãos estavam cruzadas de acordo com o costume, e sua face voltada para o leste. Correndo, ele chorava sobre os pés da santa e beijava-os, não ousando tocar mais nada. Por um longo tempo ele chorou. Depois, recitando os salmos apropriados, disse as orações fúnebres e pensou consigo: devo enterrar o corpo de uma santa? Ou isto seria contrário aos seus desejos? E então ele viu palavras traçadas no chão perto da cabeça dela: Pai Zósimo, enterra neste local o corpo da humilde Maria. Volte ao pó o que é do pó, e reza ao Senhor por mim, que parti no mês de Fermontim, no Egito, chamado Abril pelos romanos. No primeiro dia, na mesma noite da paixão de Nosso Senhor, depois de participar dos divinos mistérios. Santa Maria morreu em 522 da era cristã. Lendo isso, o ancião ficou feliz de conhecer o nome da santa. Ele compreendeu também que, tão logo ela participou dos divinos mistérios na margem do Jordão, foi transportada ao lugar onde faleceu. A distância que Zósimo levou 20 dias para cobrir, Maria evidentemente atravessou em 1 hora e finalmente entregou sua alma a Deus. Então Zósimo pensou: está na hora de fazer o que ela pediu, mas como vou cavar uma sepultura sem nada nas mãos? E então ele viu nas proximidades um pequeno pedaço de madeira, deixado por algum viajante no deserto. Pegando, começou a cavar o chão, mas a terra era dura e seca e não correspondia aos esforços do velho. Ele ficou cansado e molhado de suor. Suspirava das profundezas de sua alma, e levantando os olhos viu um grande leão, próximo ao corpo da santa, a lamber-lhe os pés. A vista do leão tremeu de medo, especialmente quando se lembrou das palavras de Maria, de que ela nunca havia visto feras selvagens no deserto. Mas protegendo-se com o sinal da cruz, ele pensou que o poder daquela que ali jazia o protegeria e o guardaria incólume. Enquanto isso, o leão se aproximou dele, mostrando-lhe a afeição em cada movimento. Zósimo disse ao leão: o grande ordenou que o corpo dela fosse enterrado, mas eu sou velho e não tenho forças para cavar a sepultura, pois não tenho pá e demoraria muito para conseguir uma. Então poderias realizar o trabalho com suas garras? Assim poderemos entregar à terra o templo mortal da santa. Enquanto ainda falava, o leão começou a cavar com suas patas dianteiras um buraco suficientemente fundo para enterrar o corpo. Novamente o ancião lavou os pés da santa com suas lágrimas e, pedindo-lhe que rezasse por todos, cobriu o corpo com terra na presença do leão. Foi como tinha sido, nu e descoberto de tudo, com apenas um manto esfarrapado que Zósimo lhe dera e com o qual Maria voltara para tentar cobrir parte do seu corpo. Então ambos partiram. O leão desapareceu nas profundezas do deserto como um carneirinho, enquanto Zósimo retornou ao mosteiro, glorificando e bendizendo a Cristo nosso Senhor.
e ao alcançar o mosteiro, contou a todos os irmãos sobre tudo, diante do que todos se maravilharam ao ouvir os milagres de Deus, e com respeito e amor, eles guardaram a memória da santa. O abade João, como Santa Maria havia previamente dito ao pai Zósimo, encontrou um número de coisas erradas no mosteiro e se livrou delas com a ajuda de Deus. E São Zósimo morreu no mesmo mosteiro, quase atingindo a idade de 100 anos, e passou para a vida eterna. Os monges guardaram essa história sem escrevê-la, passando-a de viva voz de um para o outro. Mas eu, acrescenta Safrônio, tão logo a ouvi, escrevia. Talvez alguém mais, melhor informado, já tenha escrito a vida da santa, mas tanto quanto pude registrei tudo, acreditando acima de tudo mais que Deus, que realiza milagres incríveis e generosamente concede dons àqueles que se voltam para Ele com fé, recompensa aqueles que buscam luz para si mesmos nessa história, que ouvem, leem e tão zelosos em escrevê-la, e que Ele conceda a estes o destino da bem-aventurada Maria, junto com todos os que em diferentes épocas agradam a Deus com seus trabalhos e pensamentos piedosos. E demos também glória a Deus, o Rei Eterno, que Ele nos conceda também sua misericórdia no dia do julgamento, pelo amor de Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem pertencem toda a glória, honra, domínio e adoração, com o Pai Eterno e o Santíssimo e vivificante Espírito, agora e sempre, através dos tempos. Amém. Meus irmãos, essa é a história de Santa Maria do Egito, e peço que nós alimentemos essa devoção, que nós partilhemos com aqueles que nós amamos, porque ela é uma santa onde a misericórdia de Deus se fez. Uma santa que talvez aos olhos do mundo fosse condenada, fosse excluída, fosse rejeitada por sua história, por seu passado, por seus pecados, mas uma santa que foi envolvida pela misericórdia e com a graça de Deus foi envolvida por tão grandes e tão belos privilégios. Que Santa Maria do Egito nos ajude a sermos perseverantes na nossa caminhada como cristãos e sermos fiéis ao chamado que Deus nos fez, certos de que sua graça e misericórdia nunca nos faltam. E assim como Maria do Egito foi auxiliada pela Virgem Maria, Mãe de Deus, que também roguemos a Maria que nos sustente e nos fortaleça em nossas dificuldades. Amém.